Nesse vídeo, a gente conta para vocês o que esperar da contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians. Depois de tirar o Fernando Lázaro, o Corinthians contratou o técnico Cuca. E aí todo mundo já sabe o que aconteceu. O Cuca pediu para sair depois de 2 jogos e o Corinthians anunciou hoje a contratação de Vanderlei Luxemburgo para o cargo. O Luxemburgo ele tem 70 anos. O último trabalho dele foi no Cruzeiro em 2021. Antes disso ele treinou o Vasco. Ele treinou também o Palmeiras e foi campeão paulista pelo Palmeiras. Esse foi o último título do Luxemburgo como técnico. Inclusive, o título foi em cima do Corinthians, o Paulistão de 2020. Depois que o Luxemburgo saiu, quem chegou no Palmeiras foi o Abel Ferreira e começou a ganhar tudo pela frente. O trabalho do Luxemburgo no Palmeiras, ele teve o uso da base como fundamental. Ele trouxe o Gabriel Menino, ele trouxe o Danilo, ele trouxe o Patrick de Paula e além disso, ele ainda conseguiu achar algumas posições para o Zé Rafael, que ele jogava mais de ponta, mais de meia, e aí o Luxemburgo trouxe ele para volante, e aí o Zé Rafael começou a jogar demais e não saiu mais do time titular do Palmeiras. Outro que também teve a posição ali alterada pelo Luxemburgo no Palmeiras foi o Felipe Melo. Ele passou a jogar de zagueiro, ele era volante, começou a jogar de zagueiro com o técnico. E o histórico do Vanderlei no Corinthians, como que é? O Vanderlei ele chegou no Corinthians em 98 e ele foi campeão brasileiro daquele ano, foi treinar a seleção brasileira, daí na seleção ele ganhou a Copa América, ganhou o pré-olímpico, mas foi demitido antes da Copa do Mundo de 2002, que foi vencida pelo Felipão, lá o pentacampeonato do Brasil. Ele voltou para o Corinthians em 2001 e ainda ganhou o Campeonato Paulista daquele ano. Ele também disputou a final da Copa do Brasil contra o Tite e perdeu. Contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio do Tite e perdeu. Pelo Corinthians, o Vanderlei tem um aproveitamento de 54% dos pontos. Foram 134 jogos pelo Corinthians, ele ganhou 62, empatou 33 e perdeu 39. Com ele no comando, o Corinthians fez 250 gols e sofreu 178. Como foram as estreias do Luxemburgo? Em 98, ele estreou contra a Caldense e ganhou por 4-1, num amistoso. Já em 2001, na volta dele, ele estreou no torneio Rio-São Paulo contra o Fluminense e aí empatou por 1-1. O Vanderlei Luxemburgo treinou também fora do país. Ele treinou na Arábia e treinou o Real Madrid, aquele elenco galáctico, né? Ele foi para lá depois de ganhar o Campeonato Brasileiro. Brasileirão, inclusive, que o Luxemburgo é o maior vencedor. Ele ganhou 5 vezes o principal campeonato do país. Tá, mas por que o Corinthians foi atrás dele? O Vanderlei ele tem um histórico com jogadores que a gente chama de medalhão. Então, não que o Corinthians tenha muitos medalhões no elenco, mas a diretoria quer dar uma sacudida no elenco. Ela acredita que o time não está entregando tudo que pode, claro que não está, né? A gente está vendo o desempenho do Corinthians nos últimos jogos, e o Vanderlei ele vem para isso, para tentar dar uma chacoalhada no time, ver se consegue fazer esse time jogar, e o uso da base também, como ele fez no Palmeiras recentemente. O Corinthians tem muitos meninos assim da base já subindo. Tem aí o Giovani, que jogou o último jogo, tem o Guilherme Biro, que ainda não foi pro profissional, mas vai pro Mundial. Tem o próprio Pedrinho, que agora está sendo chamado de Pedro, que também vai pro Mundial e que já está entrando em algumas partidas. O próprio Murilo, da base, que jogou com o Danilo e foi muito bem no Clássico, apesar da derrota do Corinthians. Então, esse é um trabalho que ele vai ter que utilizar ali de mescla de jogadores, entre os experientes e a garotada. Eu acredito que ele pode sim dar uma organizada no time, porque o que a gente viu nos últimos jogos foi um time totalmente desorganizado, um time que não sabia o que fazer com a bola. A gente via também o Roger Guedes se matando lá na frente, sendo o único jogador capaz de criar alguma oportunidade de gol, era o único que conseguia levar perigo para o gol adversário. O próprio Yuri Alberto, que vinha muito bem, depois que ele foi para a seleção, ele não está conseguindo entregar o que ele vinha entregando no ano passado. Então o Vanderlei deve chegar para mexer com um pouco desse elenco do Corinthians. E ele já deve estrear contra o Del Valle pela Libertadores. Aliás, é uma situação muito curiosa. Quando o Corinthians jogar contra o Fortaleza, na próxima rodada do Brasileirão, ele vai ter 4 rodadas e 4 técnicos diferentes, porque ele começou com o Fernando Lázaro, depois entrou o Cuca, que perdeu para o Goiás, depois veio o Danilo para o derby contra o Palmeiras e agora vai ter o Luxemburgo no banco provavelmente. E vocês, o que esperam do Luxemburgo? Acham que ele ainda
ainda tem muita lenha para queimar ou que já deu, já não é mais o tempo dele, que ele já está ultrapassado? Vale lembrar que ele causou muita polêmica nos últimos anos quando ele começou a falar que o futebol de hoje não tem nada de diferente do que tinha lá atrás, só os termos que tinham mudado. Óbvio que o pessoal fez muitos memes com isso também, né, com o Vanderlei no vestiário, e a gente acha que pode esperar isso também nessa nova passagem dele no Corinthians. Então, alguns acreditam que essa é a última grande chance do Luxemburgo, que se ele não tiver um bom desempenho no Corinthians, ele dificilmente vai assumir outro time grande pela frente. Então comente aqui embaixo pra gente o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acharam da contratação do Vanderlei. Não esqueça de curtir, compartilhar também e se inscrever no nosso canal.